Muita gente, eles se dizem às vezes admirados com a minha biblioteca. Ai, e eu acho ela muito bonita mesmo, esse aqui é um pedacinho dela. Mas o que não percebem é que essa biblioteca é fruto de uma construção de quase 40 anos. Então, nesse período, pouco a pouco, em momentos mais intensos, em momentos bem menos intensos, eu fui adquirindo meus livros que, de certa maneira, conversavam também com momentos da minha vida, né, atravessam histórias da minha vida. Houve um grande período que eu comprava muita literatura, outro grande período que eu comprei só livros técnicos da minha área, que de certa forma também me ligavam à literatura de diferentes maneiras. Outro período que eu retomo a literatura e resgato muito que eu deixei de ler, muito que eu deixei de mergulhar enquanto eu estava só nos técnicos. Outros períodos que eu regulo o técnico com literatura, sabe? Porque é muito difícil eu fazer uma separação, porque a minha área de trabalho é uma área que conversa muito com relações humanas. Então a literatura, a filosofia, a história, as ciências sociais, a música, as artes, tudo isso conversa muito com o meu mundo, né? Então, no momento que eu compro um livro técnico, eu estou ativando diferentes áreas também, porque eu não vejo uma separação tão grande entre esses dois mundos. Mas como eu falei, essa biblioteca ela tem uma construção de cerca de 40 anos. E como começa essa biblioteca? Inicialmente eu não lia, ou lia quase nada. O que eu fazia era escrever. Eu escrevia antes mesmo de começar a escrever, sendo que eu pedia para minha mãe escrever para mim as histórias que eu contava para ela. E eu me recordo, né? Talvez eu estivesse lá pelos meus 6 anos de idade, eu não escrevia ainda, eu comecei a escrever mesmo, acho que eu já estava com 8. Com 8 anos, eu me lembro sofrendo com 7 anos para conseguir ler uma historinha de um galo. Havia um galo numa história e a relação do galo com o galinheiro. Eu me lembro da imagem e o sofrimento de não conseguir ler direito, né? Então eu pedi para minha mãe fazer esse tipo de redação das minhas histórias. Depois, quando eu comecei a escrever, eu mesmo comecei a redigir, e aí eu tenho aqui, ó, de certa forma aqui, é o começo do meu mundo literário, né? Com esse caderninho, que não tem nem mais capa, onde eu escrevi o meu primeiro livro, né? Pelo menos é assim que eu chamava, né, esse primeiro livro. Aí você vai ver aqui, tem muitas páginas escritas, são pequenas histórias, né, que culminavam numa grande odisseia chamada Guerra das Formigas, né? E dessas historinhas eram várias historinhas curtas, onde eu transitava, né, por pequenos mundos que eu criava, e ficava muito empolgado, né, a ideia de ter um lápis e uma folha em branco, para mim era um encanto, que eu podia escrever o que eu quisesse, poderia construir o que eu quisesse, né. Então eu estava vendo essa história, esse livrinho, eu tinha 10 anos de idade. Então isso aqui foi escrito entre 1981 em 1982, né? E a primeira historinha, por exemplo, Bonequinha Suja, que eu coloquei nesse livro, me lembra muito Toy Story, né? Que é a história de uma bonequinha que é recebida como presente de Natal por uma criança que rejeita a boneca, porque achou ela muito pequenininha, né? Uma boneca, ela achou que uma boneca de pouco valor, e a menina rejeita a boneca. A mãe guarda a boneca, coloca dentro de uma caixinha de brinquedos, e a boneca vive feliz na caixinha de brinquedos, porque a boneca faz inúmeros amigos que se divertem à noite quando ninguém está vendo, né? Igual a história de Toy Story. Só que a menina quer se livrar da boneca de todo jeito e dá a boneca para uma menina que vivia na rua, né? E a menina fica muito feliz com a boneca. A menina que não tinha boneca nenhuma ficou muito feliz, e os colegas da boneca que compartilhavam a caixinha de brinquedos resolvem uma noite
todos mudarem para casa da menina que não tinha dinheiro, mas tinha amor para dar para a boneca. Né? Isso eu achei muito bonitinho, essa história curtinha. E as outras vão seguindo, né? Esse universo dessa mistura do mágico com os animais. Né? Então esse foi a minha primeira a mão, né? Porque a partir dos 12 anos eu aprendi a datilografar, fiz curso de datilografia. Sabe? Minhas histórias passaram a ser todas datilografadas, por isso que a data aqui, com certeza, é uns 10 anos de idade que eu tinha, porque não estão datilografadas. E o que acontece? A partir desse meu investimento nesse universo da escrita, eu tive contato com a sogra de uma prima. Né? E essa sogra leu algumas da minha prima, Dona Maria, né? Ela leu algumas das minhas histórias e ela ficou encantada, né? Aquele menino de 10 anos escrevendo, né? E ela me fez essa carta. Uma carta que ela fala logo no início aqui, que foi o único papel que eu achei em minhas coisas. Válida a intenção para ajudá-lo a olhar para si. Né? E aqui ela tece vários elogios, né? O que ela considerava o meu talento, para eu não me perder, para eu ser honesto com a partir do meu talento, para eu não me deixar tombar pela vaidade, pela ausência de humildade, para eu seguir sempre no caminho da verdade, que é o caminho do sucesso. Sabe? Então é um conjunto de conselhos que ela me dá, e no final ela assina, né? Às 3 horas da madrugada do dia 29 de novembro de 82. Junto com essa carta, ela me mandou vários livros, tá? Vários livros de literatura nacional. Né? Alguns de literatura estrangeira, mas vários de literatura nacional. E foi, de certa forma, a partir daí que eu comecei a ler. Tá? Óbvio que eu lia coisinhas para a escola, mas nada que me capturasse. Né? A partir daí eu comecei a ler e a leitura começou a fazer alguns efeitos em mim. Né? Então, ela me deu livros de José Mauro de Vasconcelos. Aqui, Rosinha, Minha Canoa, tem até a dedicatória dela aqui, em Rosinha, Minha Canoa. Tá? Dedicatória de 3 de fevereiro de 1983. Havia outros livros, vários livros que eu tenho aqui comigo, nessa bagagem que ela me deu, que eu falo que é o começo da minha biblioteca. E também aqui, Meu Pé de Laranja Lima, também de José Mauro de Vasconcelos. Eu me recordo que em 1984, eu estava lendo, eu levava esse livro, Rosinha, Minha Canoa, para ler no intervalo da escola. Né? Na hora do recreio, eu sentava e lia. Meus colegas ficavam indignados, né? Porque eu me lembro muito deles, a parte da escola era muito grande, e muitos deles brincavam de garrafão, né? Que o resultado do garrafão é espancar uma pessoa, né? Que errava, saía todo mundo correndo atrás dele, dando um tapão nas costas. Né? Eu não ia para o garrafão. Eu queria mais ficar em Rosinha, Minha Canoa, nesse universo de uma relação diferente de uma pessoa, de um indivíduo com uma canoa. Então é uma história de saúde mental, né? Mas de saúde mental diferente, de se respeitar a relação que o rapaz aqui tem com uma canoa que é para ele um ser vivo, né? Algo que não é apenas um objeto. Né? E Meu Pé de Laranja Lima foi o primeiro livro com o qual eu chorei. Né? Eu até falo para minha esposa, eu falei para ela assim, leia Meu Pé de Laranja Lima, você nunca leu? Ela, eu vou ler um livro chamado Meu Pé de Laranja Lima. E quando ela foi ler Meu Pé de Laranja Lima, também ela chorou horrores. Né? É um excelente livro, e foram como os livros que começaram a me capturar. Né? E aí, inspirado nessas primeiras leituras, nessas primeiras interferências, né, que depois veio Coração de Vidro também, de José Mauro de Vasconcelos, outro livro que me capturou demais por falar sobre a experiência da morte, do fim das coisas, né, do ciclo da vida das coisas. Eu estava com
10 anos, 11 anos no máximo, não, 10 anos, antes disso, eu estava com 9, 10 anos, né, eu senti que alguma coisa estava acontecendo, né, comigo quando eu encontrava esses livros. Aí depois que eu recebi essa leva de livros, né, eu comecei a ler esse, falei, nossa, que interessante, né, e eu entrei numa livraria, né, na minha cidade e comprei com a minha mesada o primeiro livro, né, Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Eu me lembro que minha mãe olhou para mim e falou assim, esse livro não é para sua idade. Sabe? Eu olhar os Lírios do Campo, eu tinha 13 anos de idade, foi comprado em 1985 e foi com minha mesada, com os meus interesses, que eu achei interessante a ideia atrás do livro, né? Contando uma história da relação de dois personagens aqui, sendo que a personagem principal, chamada Olivia, já começa o livro morrendo, né? Então não estou dando spoiler nenhum dela, sabe? Que começa assim, o médico sai do quarto número 122. A enfermeira vem ao seu encontro. Irmã Isolda, diz ele em voz baixa. Avise o doutor Eugênio, é um caso perdido. Questão de horas, talvez de minutos, e ela sabe que vai morrer. Né? Quem está prestes a morrer é Olivia. Né? E aqui começa a contar a história da relação de Olivia com Eugênio. Né? E todo um conjunto de projetos de vida que dividiram Eugênio de um lado e Olivia de outro. Então aqui é uma crítica social, é uma crítica das perspectivas sociais que cada um de nós entra, de buscar o dinheiro ou de buscar a realização pessoal. Então, essa questão eu estava lendo com 13 anos de idade e foi um livro que então me impactou tanto que a minha filha, né, ela se chama Olivia. Olivia por causa desse livro que eu li quando eu tinha 13 anos, chamado Olhai os Lírios do Campo. Né? E em 1985, mas ainda eu estava comprando um livro aqui, eu comprei esse com a minha mesada pela primeira vez, lendo os livros que eu ganhei, né, de Dona Maria, tal, mas ainda eu não tinha um projeto de biblioteca. Eles ficavam meio jogados no meu quartinho lá, mas ainda não era um projeto de biblioteca. Né? Foi quando eu continuava escrevendo, né, ganhei até em 1986, né, um terceiro lugar num concurso de contos para adultos. Né? Eu estava com 15 anos para 16. Mas antes disso, em 1985, eu comecei a trocar cartas com o escritor Marcos Rey, porque a gente lia livros para a escola, né? E a escola colocava muitos livros da coleção Vagalume. E dentro da coleção Vagalume, um dos meus autores prediletos era Marcos Rey, Sozinha no Mundo, né? Um Cadáver Ouve Rádio. E eu escrevendo, aí eu já datilografava, né? Queria ser escritor. Eu mandei uma carta para a editora Ática, né? Que publicava a coleção Vagalume. E a editora Ática, eu mandei uma carta para o Marcos Rey, via editora Ática. E a editora Ática encaminhou essa carta para o Marcos Rey, que me respondeu. A história dessa correspondência eu deixei, inclusive, num dos vídeos, né, que eu deixo nesse canal, as cartas que Marcos Rey escreveu para mim, né, um dos vídeos aqui. E nessa carta, Marcos Rey me indica livros para ler. E eu comprei livros de autores que ele me indicou na época. Né? Ele falou que você mais leia que escreva. Se você quer ser um escritor, primeiro você tem que aprender como os outros fizeram, como as técnicas que os outros usavam, os estilos. Né? E ele me sugeriu essa perspectiva de leitura. E aí que a coisa começa a mudar de figura. Porque se antes eu mais escrevia que lia, agora eu começo a mais ler do que escrever. E aí eu compro, por indicação de Marcos Rey, ele me indicou Robert Louis Stevenson, aí eu comprei O Morgado de Ballantrae e As Aventuras de David Balfour, de Robert Louis Stevenson, que é um autor inglês, né, valorizado tanto por Jorge Luiz Borges, Henry James, Chesterton, Joseph Conrad. Né, o Robert Louis Stevenson é autor do clássico O Médico e o Monstro.
E eu também comprei Joseph Conrad, A Flecha de Ouro. Né? Então foram os autores que ele me trouxe, mas ele também me indicou Hemingway, né? Steinbeck, né? Mas eu peguei esses autores mais esse campo das aventuras, né? E aí começa a minha inserção na relação entre escrita e construir uma biblioteca. Que a biblioteca virou uma caixinha de ferramentas. Né? Eu falo que meus livros eu estou muito cuidado com eles, porque são ferramentas que às vezes eu não encontro mais. Né? Para mim são ferramentas, não são apenas uma distração, né? São mergulhos em mundos que me são muito caros. Né? E primeiro Dona Maria, primeiro o campo da escrita, né? Onde eu começo a escrever minhas histórias, aí vem Dona Maria, outro campo de influência na construção dessa minha biblioteca, que vai me presentear com uma leva de livros e autores que eu nunca tinha visto, e aí eu vou conhecer mais a fundo José Mauro de Vasconcelos, né? E outros autores, mas o que me marcou muito é Rosinha Minha Canoa, Coração de Vidro e Meu Pé de Laranja Lima. E aí, em outro momento, eu encontro, né, com 1985, o encontro com as cartas de Marcos Rey, e aí ele me indica as leituras, outro ponto, outro nível que me faz ir em direção aos livros e começar a pensar em construir uma biblioteca. E em 1985, 86, se não me engano ao certo, mas o período é mais ou menos esse, 85, 86, a Rede Globo, ela realiza uma minissérie em cima do livro O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Eu tinha conhecimento de Érico Veríssimo por olhar os livros do campo, mas eu não tinha nem ideia de que O Tempo e o Vento era dele. E eu comecei a assistir a série de televisão e fiquei encantado com a história da família Terra Cambará. Né? E era 1985, 86, e eu me recordo que quando eu fiz 14 anos, em outubro de 85, quando eu fiz 14 anos, eu pedi de presente de aniversário Comandos em Ação, aqueles bonequinhos de Comandos em Ação. Em 1986, acho que quando eu fiz 15 anos, né, 86, quando eu fiz 15 anos, eu pedi a coleção completa de O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. E aí que eu recebo de aniversário essa coleção. Porque eu fiquei encantado com a história da minissérie. E aí eu fui ler O Tempo e o Vento. Foi a primeira grande inserção que eu tive eu tinha tido Olhares do Campo, tal, mas numa saga que é uma obra-prima da literatura brasileira. Né? E aí eu tenho um imenso carinho com esse livro, porque ele é, de certa maneira, a pedra fundante, né, de toda a biblioteca minha que vem depois. Que até então eu estava oscilante, né, comprava livros, mas não necessariamente com um projeto de uma biblioteca, de um projeto de um acervo. Né, e aqui, com O Tempo e o Vento, eu fico embasbacado. Né, o primeiro parágrafo de O Tempo e o Vento era uma noite fria de lua cheia, e as estrelas cintilavam sobre a cidade de Santa Fé, que de tão quieta e deserta parecia um cemitério abandonado. Então segue a história da família Terra Cambará, desde os idos de 1700 e alguma coisa, até a década de 30 do governo de Getúlio Vargas. Né? Então é um passeio pela história do Brasil, especialmente pela história do Rio Grande do Sul. Né? Então me encantou demais. Né? Tem mais um aqui, esqueci, tem essa minha coleção, O Continente, O Retrato e O Arquipélago, em dois separados. Né? E aí, a última grande interferência que eu tive na construção da biblioteca foi que eu estava em 1900 e
86 também. Foi uma época muito intensa, né? De 1983 a 1985, 86, foi uma época muito intensa para minha construção como leitor. Que eu tive uma professora de português, né, que ela incentivava que nós decorássemos poesia, né? Alguns meus colegas ficavam muito raivosos com a ideia de decorar poesia, né? Mas o que eu achei interessante é que, se no início parecia uma atitude mecânica, né, decorar poesia para declamar para a sala, aos poucos eu comecei a me encantar com a poesia que eu declamava, né? Porque me fez contato, por exemplo, na aula dela, foi a primeira vez que eu tive contato com a poesia de Manuel Bandeira. Não conhecia Manuel Bandeira, tá? Não conhecia grande parte dos autores nacionais, e ela colocou para a gente decorar profundamente de Manuel Bandeira, e Manuel Bandeira era um poeta muito amargurado, né? Muito saudosista, sentia um poeta que falava muito da morte, da dor, da perda, do passado, né? E profundamente trazia isso também, a ideia do lamento por um passado que se foi, né? Onde ele fala de uma noite de São João, que fizeram ele deitar mais cedo na noite de São João, e ele não viu o final, né? Quando ele acordou, né, ele não viu mais as pessoas, né, que estavam festejando, que ele conta que silenciosamente, apenas de vez em quando, o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas? Estavam todos dormindo, estavam todos deitados, dormindo profundamente. Então, logo depois da festa, todos dormiam, mas aí ele estende um pouco mais e fala assim: quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa, onde estão todos eles? Estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. Sabe? Então esse saudosismo me pegou de cheio, né? E aí eu comecei a perceber o quanto esses livros e as poesias falavam de afetos que me tomavam, elas conseguiam materializar em mim coisas que eu sentia e eu não entendia. Eu não sabia dar palavras a essas coisas, eu não sabia dar sentido a essas coisas. Então a minha biblioteca começa a surgir a partir do meu encontro com pessoas que que falam aquilo que eu gostaria de dizer e que não sabia, que eu sentia, né? Então eu vejo que numa biblioteca há muitas vozes, há muitos mundos que nós podemos acessar com a abertura de um livro, que é também uma abertura de um campo afetivo. Outras interferências fizeram parte, mas são essas os principais elementos que eu lembro de diferentes caminhos que me fizeram ser sensível à literatura e pensar na biblioteca também como um dos projetos de vida. Um ótimo dia para você e nós nos encontramos brevemente.